Os meus também. Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso podcast. E hoje eu tenho a honra de estar comigo aqui nesse bate-papo o professor Bruno Giancoli. O professor Bruno Giancoli, ele é doutor em Direito, professor dos cursos de graduação, professor aqui da OAB e agora vou trazer uma novidade para vocês, a mais nova pós-graduação do meu curso em parceria com o Centro Universitário Dom Bosco, que é a pós em Prática em Direito Contratual. Eu vou enfatizar esse nome porque não é uma pós de contratos, é uma pós em Prática em Direito Contratual. E para falar um pouquinho sobre ela, primeiro eu quero agradecer ao Bruno por trazer essa ideia. E ele vai trazer aqui ideias para a gente poder fazer todos os diferenciais dessa pós. O primeiro módulo, eu já vou dar um spoiler para vocês, tem as questões mais estruturais, as questões macro da pós de contrato. Mas, Bruno, fala para a gente um pouquinho, passo a passo aí da construção desse novo desafio e seja bem-vindo mais uma vez à pós-graduação. Eu que agradeço esse convite, esse desafio. Na verdade, essa é uma ideia antiga, né, Cris, sobre a pós enfatizando prática contratual. E até tem um motivo, acho que é importante, você que está nos assistindo, nos escutando, vai concordar comigo. Nós fizemos 5 anos de faculdade, nós depois fomos para a OAB e nós tivemos várias aulas para aprender como a gente monta uma peça processual. Como se faz uma petição inicial, como se faz uma contestação, então a gente sabe quais são os pedaços, o endereçamento lá. Como é que você monta um contrato? O que é a estrutura de uma cláusula contratual? Ou seja, qual é a ordem que um contrato precisa ter? Quais são esses elementos obrigatórios que um contrato... Isso nunca foi dito. E, na verdade, essa pós, ela nasce quase como de um dilema meu, como profissional. Porque quando fui para o mercado, né, eu falei, elabora um contrato, eu simplesmente não sabia. E esse é uma coisa curiosa sobre prática contratual, porque nós não temos uma escola no Brasil de prática contratual, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma área que eles chamam de draft, né? Então, draft é contractual drafts, né? Então, o draft é justamente como você elabora a cláusula, como é que você estrutura os contratos, os termos que eles usam, e lá acaba tendo até um peso maior, porque eles não têm a quantidade de normas ou temas regulados. E a gente hoje vive um cenário de mercado que a gente às vezes importa coisas de fora e não sabe o que está fazendo. Ou seja, eu escrevo cláusula 1, cláusula 2, né? Eu já vi contrato com artigo 1º, artigo 2º, uma coisa que não tem nada a ver. Então, a ideia no primeiro momento é usar essa experiência, vamos colocar assim, de aluno que já foi da segunda fase, daquela metodologia para construir peça. Do passo a passo, né? De quais são os argumentos chaves para a área contratual. Então, acho que esse é o primeiro módulo. Então, o que é um contrato, o que é um aditivo, o que é eu quero fazer um termo de quitação, assim, quero revisar, quero mudar, como é que eu faço isso, como impacta o contrato, né? Quando a gente vê alguns contratos mais modernos, tem lá o início, os considerandos. O que são esses considerandos? Para que eles servem? Então, essa é a ideia. Então, o que você está trazendo para a gente, que além da prática ser nova no mercado, por a gente fazer uma prática, uma pós em prática em direito contratual, ela nasceu aí da própria deficiência que o professor Bruno teve no mercado quando ele foi, né, para atuação prática, e aí ele foi construindo. Então, mais do que só trazer modelos, a gente vai oferecer ao aluno a criação dessas cláusulas, o porquê de cada uma. Por que a gente coloca cada uma dessas considerações dentro de um contrato? Legal, é isso aí, Cris. A ideia é uma metodologia nova, em que nós sempre vamos trazer um profissional da área, muito experiente naquele segmento daquele contrato, para falar sobre esse contrato, para dar contextos e mostrar como esse contrato muitas vezes é flexível. E nós vamos adotar uma metodologia de construção. Na verdade, ao longo do tempo nessa área, eu acabei me especializando nessa área do ponto de vista acadêmico, e a gente usa uma metodologia chamada componentização. O que é essa componentização? É tratar cada pedaço do contrato como um componente. Então você tem lá a qualificação das partes, você tem o objeto do contrato, você tem os deveres, você tem os termos gerais, você tem o foro. Então a gente vai, no primeiro módulo, entender cada componente como se fosse um Lego. Legal. A ideia é um leguinho que você monta, e esse é o detalhe interessante dos contratos. Os contratos são leguinhos, a gente tem que saber montar.
E ao final de toda a aula, a gente, além de passar por todas as características daquele determinado contrato, nós temos uma aula de montagem contratual. É uma montagem assistida. A gente vai trabalhar com um problema hipotético, uma questão simulada, e nós vamos montar como se nós fôssemos, de fato, o advogado daquele cliente hipotético, aquele contrato. E o interessante é, além do aluno entender o que é o contrato e todas as variações sobre o contrato, a cada aula ele constrói e tem um modelo construído base daquele contrato para poder trabalhar. Olha que bacana, né? Além da abordagem, além de ser uma pós inovadora, né, com matemática com viés 100% prático, a gente tem ao final de cada uma das aulas aí a construção, né, final desse contrato, depois dessa componentização, que eu acabei de aprender o que é. E os próximos módulos? A gente vai ter um módulo de imobiliário, eu sei que a gente vai ter um módulo de negócios. A gente vai tratar cada um dentro desses módulos diversos contratos nesse mesmo formato? Exatamente isso. A metodologia da aula qual é? Nós separamos os grandes segmentos de atuação na área contratual, os segmentos mais comuns, para um primeiro passo, né? Até a gente tem ali, talvez, um futuro próximo, mais módulos com mais segmentos específicos. Porque a temática de contratos é infinita. Ela é infinita. Então, qual foi o grande desafio? A gente embrulhar esses segmentos de mercado pensando no seguinte, eu vou trabalhar com contrato. Quando a pessoa vai trabalhar com contrato, normalmente ela trabalha dentro de uma área, né? Dentro de um segmento econômico. Então, a gente fez o quê? A gente fez um desenho de identificar quais são os principais segmentos econômicos hoje e dentro desse segmento nós amarramos a um pacote contratual. O que será o dia a dia de uma pessoa, por exemplo, trabalhar na área de negócios? Quais serão os principais contratos que ele vai trabalhar? Então ele vai ter cada módulo da pós é embrulhada dessa forma. Então nós temos um módulo de contratos imobiliários, que é um segmento muito grande na área contratual. A gente vai ver desde os contratos mais básicos, né? E que são desafiadores, por incrível que pareça. Contrato de locação, compra e venda e compromisso de compra e venda. Contratos mais customizados, como um atípico que é o Build to Suit ou Time Sharing. Nós vamos ver algumas outras modalidades. Um pacote de negócio, que quem trabalha na área corporativa vai fazer basicamente analisar a prestação de serviço de fornecedor, vai fazer um NDA, vai fazer um termo de confidencialidade, vai fazer uma modelagem nova chamada Term Sheet. Então a gente vai ver tudo isso. E uma outra área que cresce, que tem a ver um pouco com a internet também, essa questão dos contratos com direitos da personalidade. E nesse módulo, uma coisa interessante que está crescendo são os termos de uso. Eu tenho que construir termos de uso que são contratos, que ficam lá disponíveis para plataformas digitais. Então, esse seria o terceiro módulo da pós, junto com o módulo geral. Então, a nossa pós vai ter o primeiro módulo, que é um módulo mais macro, com todas as informações da construção dos contratos. Depois a gente vai ter um módulo de negócios, depois de imobiliário e depois de direitos da personalidade. Isso. Muito bacana. Sem contar que o formato também é novo, como o professor Bruno disse, toda aula vai ter, de fato, a construção ao final e vão ter outros professores que o professor Bruno vai trazer, especialistas nas áreas que atuam na construção, para que junto com o aluno faça a composição aí, a construção desse contrato, né, Bruno? É isso. A ideia é trazer um profissional, muito mais que um professor em si, ele é um profissional da área, trabalha com isso no dia todo, e é uma aula meio uma mentoria, né? É que essa aula são debatidos quais são as principais aplicações desse contrato, quais são os principais, as pegadinhas e onde ele vai enfrentar problemas com esse contrato. Porque a ideia é trazer essa pessoa que vive esse contrato há muito tempo para ele falar o seguinte, olha, esta é uma cláusula problema, essa é uma situação que você pode vivenciar. Dando um exemplo bobo, né? Quando você está lá fazendo um NDA, vai ter uma discussão sobre se vai pôr uma multa, não vai pôr uma multa por violação da confidencialidade, vale a pena, não vale a pena, né? Tem um contrato de locação, como é que fica uma cláusula boba que dá muita polêmica? Cláusula de pintura ao final da locação, né? Como é que faço essa cláusula? Como é que eu construo essa cláusula de maneira eficiente? Além de discussões na parte de teoria geral sobre vale a pena uma assinatura digital ou não, a gente precisa... quais são contratos que a gente olha e fala assim, vamos fazer uma escritura pública. Então, tem um bate-papo mentorizado, né, com profissionais da área, num roteiro para a gente entender, e o objetivo do aluno é observar e ter
isso na cabeça, né, como um ponto de atenção quando ele eventualmente for debater com o cliente. Que bacana. Então, você é aluno do meu curso, você já sabe que vai ter aí uma nova linha de produtos. Eu entendo que essa pós ela é totalmente com viés prático e muito ligada a business, né? Porque a gente tem toda essa questão aí econômica, a questão de negócios, que acaba sendo hoje também um grande diferencial para o público. Bruno, faz o convite aí para todo mundo vir fazer a pós conosco e mais uma vez queria te agradecer. Eu que agradeço, convido todos para participarem. Mesmo você que é do contencioso, você precisa desse ramo, né? A gente costuma dizer o seguinte, que o profissional do direito, ele deve sempre beliscar na medida do possível o consultivo, por uma razão simples, é um trabalho que ele tem começo, meio e fim muito determinado. Normalmente são trabalhos de maior valor agregado, especialmente você, jovem profissional, que pretende uma carreira mais corporativa. O tema do contrato, a parte contrato é realmente a parte que não é terceirizável, assim. Sim. O advogado de empresa é o que ele vai cuidar essencialmente no dia a dia dele. Que bom, que bacana. Muito obrigada, viu? Vem estudar conosco.